E aí, Diogo Wick aqui para o Yao Mingao NBA. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal. Estamos inaugurando aqui esse novo projeto. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma preview, uma prévia dos 15 times da Conferência do Leste, o que eu espero de cada um deles e algumas pequenas observações. Bora! Vamos lá então, passar rapidinho pelos times aqui, estou apenas com a lista dos times, né? Vamos começar aqui na nossa Conferência Leste, na divisão do Atlântico. Temos o Boston Celtics. O Boston acabou perdendo Gordon Hayward, né? Não agiu muito rápido para fazer um sign and trade. A principal opção era o Indiana para ter o Miles Turner, não conseguiu fazer isso, perdeu o Gordon Hayward de graça para o Charlotte Hornets. Pelo menos conseguiu suprir essa posição de pivô aí, assinando o Tristan Thompson. Vamos ver como é que vai ser. O Kemba Walker começa machucado a temporada e o Jeff Teague vai ter que assumir um certo papel aí logo na starting lineup, né, como os titulares aí. Vamos ver se ele vai conseguir oferecer alguma produção. Eu espero que o Jason Tatum e o Jaylen Brown avancem bastante a produção deles, principalmente o Jason Tatum, que estava indo muito bem nos playoffs. Vamos ver se ele consegue manter isso daí e performar no nível de MVP, tá? Então eu espero que o Boston consiga atingir os playoffs. Não espero grandes coisas assim, porque o Tristan Thompson não oferece tanto em termos de defesa, principalmente que vai ter que passar pelo Joel Embiid no lado leste, tá bom? O segundo time aqui da nossa Conferência Leste da divisão do Atlântico é o Brooklyn Nets, que está voltando com Kevin Durant e o Kyrie Irving, né, voltando para os titulares aí, duas grandes superestrelas, não jogaram juntos, né, mas são grandes amigos aí, principalmente fora da quadra, e agora vão conseguir atuar juntos. Estão com um novo técnico, o Steve Nash, e o assistente técnico dele era técnico do Nash, que é o Mike D'Antoni, que era o técnico do Houston Rockets até o ano passado, tá? Não parece ser um grande coaching staff, né, uma grande equipe aí focada em defesa, e os próprios jogadores não desempenham tão bem assim, né, na defesa. Vamos ver como é que vai ser isso. Provavelmente os placares aí vão ter scores muito elevados, né, perto dos 150 aí. Eles vão conseguir marcar bastante pontos, mas provavelmente vão ter bastante dificuldade na defesa. Tem que lembrar também que o Kyrie tem muitos problemas de lesão, né, ao longo da sua carreira aí. Dificilmente ele consegue jogar mais de 70 jogos, né, isso numa temporada de 82 jogos. E agora com a temporada sendo mais curta, os jogos mais próximos, não dá para descansar tanto assim, né? E o Kevin Durant está voltando da lesão de ruptura do tendão de Aquiles e pode demorar, né, para ele conseguir voltar ao ritmo. Ele até performou bem agora na preseason, só que a gente tem que prestar atenção porque como os jogos são mais condensados, é muito mais próximo, talvez ele tenha alguns dias de folga aí. Se eles não fizerem nenhuma troca muito grande, né, o rumor que tem até esse momento que eu estou gravando o vídeo é com o Houston para conseguir ter o James Harden. É uma troca que eu acho que eles não deveriam fazer, não acho que vai ser tão bom para esse time, tá? Mas vamos ficar de olho aí. O Brooklyn Nets é grande candidato ao título da Conferência Leste. Vamos ver se isso vai se concretizar. Eu particularmente tenho um pouco de receio aí pelo que o Kyrie vai fazer, né? Essas atitudes dele fora da quadra, mas tem um grande potencial esse time. O terceiro time da Conferência do Atlântico é o New York Knicks, tá? Esse aqui é um time que está bem bagunçado, pelo menos nos últimos anos aí. Agora com uma nova diretoria, vamos ver se eles conseguem se reestruturar. A grande adição, na verdade, vai ser na parte técnica, tá? Que eles estão com o Tom Thibodeau, que teve grande sucesso com o time do Bulls lá, com o time do Derrick Rose, Joakim Noah. E teve um passado recente aí no Minnesota Timberwolves, quando conseguiu chegar aos playoffs junto com o Jimmy Butler. Mas agora vamos ver se ele consegue que essa molecada aí do New York consiga performar bem. O próprio time em si, não vejo grandes estrelas aí, um grande potencial para nenhuma delas. Talvez RJ Barrett consiga se desenvolver. O Julius Randle acho que está ocupando muito espaço ali, principalmente agora que eles draftaram o Obi Toppin, que tem um grande potencial. Muitos assemelham ele a um Amar'e Stoudemire, que consegue arremessar de fora, tá? Mas ele também não é muito bom na defesa. E o Tom Thibodeau, ele é famoso por não dar uma rédea muito longa aí para os novatos, né? Ele normalmente é um técnico muito durão, assim, muito das antigas. Vamos ver se ele consegue se adaptar a esses jogadores, tá bom? Então, pro New York Knicks, realmente vai ser um ano bem difícil. Provavelmente vão ter uma escolha alta na lottery do ano que vem. Agora o quarto time da divisão do Atlântico, um time que teve grandes mudanças muito positivas, que é o Philadelphia 76ers. Tá? Começando pela diretoria, né, pela direção, eles pegaram o general manager que era do Houston Rockets, que é muito famoso por fazer grandes trocas, né, por pegar grandes jogadores, conseguir trazer para o time, que é o Daryl Morey.
Eles trouxeram ele e rapidamente ele conseguiu reestruturar a equipe, porque ano passado eles tinham muito problema de espaçamento para conseguir arremessar dos 3 pontos, conseguir abrir essa quadra para o Ben Simmons e o Joel Embiid terem espaço dentro do garrafão, e o Daryl Morey conseguiu fazer isso rapidamente, principalmente com a adição do Seth Curry e do Danny Green, que tinha sido trocado do Lakers para o Oklahoma e do Oklahoma foi para o Philadelphia, né? Eles conseguiram fazer essa troca, o Daryl conseguiu fazer essa troca, dando ao Horford pelo Danny Green. Isso vai ajudar bastante a equipe a ter mais espaço, só que está crescendo cada vez mais esse boato de que o James Harden pode ser trocado pelo Ben Simmons. Ao que tudo indica, eles estão liberando essa ideia de trocarem o Ben Simmons para conseguir formar esse par aí de superstars do James Harden com o Joel Embiid, que com certeza vai ser imparável assim se conseguir se concretizar, tá? Mas eu gostaria de dar uma chance aí, vamos ver se o Ben Simmons consegue se adaptar, mas quando abre a oportunidade de ter uma grande estrela assim, vale a pena dar uma olhada, certo? Então, para o 76ers eu vejo grande potencial de também conseguir competir pelo título do leste, tá? Independente se eles mantiverem essa construção como estão agora ou se fizerem a troca pelo James Harden. O quinto time aqui agora é o Toronto Raptors, tá? O Toronto Raptors esse ano vai jogar em Tampa Bay por conta da pandemia, né? O único time que teve que se realocar aí, né? Por conta das viagens. Sobre o time, eles acabaram perdendo jogadores muito importantes, né? Dentro do garrafão, principalmente. O Marc Gasol acabou indo para o Lakers e o Serge Ibaka acabou indo para o Clippers, né? Os dois pivôs acabaram indo para Los Angeles aí, acabou abrindo um espaço no meio. Vamos ver como que o Nick Nurse vai se adaptar. Provavelmente vão fazer uns lineups, né, uns times com uma altura um pouquinho menor, né, o popular small ball aí, utilizando talvez o Pascal Siakam ou o Giannunobi como pivôs, né, lá dentro, conseguir fazer um time mais rápido, especialmente com esse desenvolvimento do Fred VanVleet, ter o Kyle Lowry por fora, o Norman Powell vindo do banco. É um time interessante, mas que eu acredito que pode fazer alguma troca importante aí, porque eles têm muitas peças muito boas, mas provavelmente eles vão juntar para conseguir trocar por algum jogador com um pouco mais de relevância, ao estilo do que fizeram com o Kawhi há 2 anos atrás, que acabou dando muito certo e foram campeões naquele ano que enfrentaram o Golden State. Então, para o Toronto, como está construído até agora, acredito que eles vão chegar sim aos playoffs, mas provavelmente vão sair no primeiro ou segundo round. Agora vamos para a divisão central da Conferência Leste. O primeiro time aqui da lista é o Chicago Bulls. Chicago Bulls, infelizmente, é um time muito bagunçado, né? São jogadores que acabam não tendo uma chemistry, né? Uma ligação muito boa, um não consegue enaltecer as qualidades do outro jogador, é um time que parece muito desconectado, tá? Eles têm grandes talentos, né? Em especial o Zach LaVine. O Kobe White acabou se destacando no final da temporada passada aí, mas são jogadores que parecem ser muito fominhas, né? Eles vão, agora é minha vez de arremessar, agora é minha vez. O Lauri Markkanen também não tem essa grande habilidade de fazer jogadas para os outros, né? Na temporada de novato dele, ele performou muito bem, mas ano passado quebrou um pouco a confiança dele. A grande alteração que teve aqui nesse time é a troca de técnico, que agora eles estão com Billy Donovan, que era do Oklahoma City Thunder, que fez um grande trabalho, né, um excelente trabalho no ano passado. Talvez ele consiga construir algum sistema aí que consiga enaltecer as qualidades desses jogadores aí, mas a princípio não espero grandes coisas desse time, provavelmente nem vão chegar a aqueles jogos, né, que agora você consegue colocar as 10 primeiras seeds, né, os 10 primeiros times colocados aí na temporada para competir pelos playoffs entre a 7ª e o 10º colocado. O Chicago Bulls provavelmente vai ficar de fora disso, vai cair na loteria lá do ano que vem. Agora olhando a lista aqui, tô vendo que essa aqui é a divisão provavelmente a mais fraca aí da NBA. O segundo time é o Cleveland Cavaliers, tá? Ele também apresenta grandes problemas, não sabe se vai ficar jovem, não sabe se vai ficar mais velho, então dentro do garrafão tem um time começando a envelhecer mais, né? Principalmente aí com o Kevin Love, que já passou os melhores momentos da carreira dele. Tem um grande talento, que é o Andre Drummond, e como reserva o Larry Nance também consegue performar bem, mas acaba não tendo um fit muito bom, não encaixa muito bem esses jogadores. E na parte dos armadores tem alguns talentos ali, o Colin Sexton consegue marcar muitos pontos, mas ele parece, né, o que tudo indica pelo que eu vi ele jogar, seria mais indicado para um papel de sexto homem, estilo Lou Williams, assim, ele pode ser interessante para marcar pontos fora do banco, mas não é alguém que começaria a partida. O Kevin Porter Jr. eu considero ser um dos que tem mais talento ali, né, nessa parte dos armadores aí do Cleveland. E no draft deles, eles acabaram escolhendo um jogador que é bem interessante, que é o Isaac Okoro, né? Que ele é um grande defensor, é a maior qualidade dele ali.
O time como um todo é muito ruim na defesa, não acho que somente ele vai ajudar a mudar isso, mas pode ser um caminho aí nessa direção certa. Provavelmente, né, ao que tudo indicaria, para conseguir fazer esse rebuild um pouquinho melhor, teria que haver alguma troca aí envolvendo os grandalhões, né, aí do garrafão, para ver se conseguem mais algumas escolhas de draft ou algum jogador que tenha um pouco mais de impacto e encaixe mais com essa linha do tempo aí dos armadores que são muito novos, tá? Para o Cleveland também, espero que vai para a loteria lá do ano que vem, não espero grandes coisas esse ano não. E o terceiro time da divisão do Central é o Detroit Pistons, que acabou fazendo umas contratações um tanto quanto questionáveis, especialmente jogar 20 milhões de dólares aí no colo do Jeremy Grant, que até desempenhou bem nos playoffs do ano passado pelo Denver Nuggets, mas não valeria tanto assim o valor que acabaram pagando para ele. Outras contratações um tanto quanto duvidosas podem ter sido o Mason Plumlee, o Jahlil Okafor. Eles também conseguiram contratar o Delon Wright, que pode ser interessante aí como ala, mas ele tinha um papel mais de reserva. Vamos ver como é que vai encaixar isso. Acredito que a grande contratação, né, ou assinatura aí nessa off-season é o Killian Hayes, que é o novato que eles conseguiram draftar nessa temporada aí, que tem muito potencial como armador. É um canhotinho aí que vai conseguir aprender bastante com o Derrick Rose. E vamos ver se o Blake Griffin consegue ficar um pouco saudável, porque na temporada passada ele jogou muito poucos jogos, né? Provavelmente os melhores dias dele também já ficaram para trás aí, infelizmente. Tá bom? Então, para esse time também não espero grandes coisas, provavelmente vão para a loteria do ano que vem. O quarto time da divisão central é o Indiana Pacers, tá? O Indiana Pacers não teve grandes adições aí nessa temporada, o time é basicamente o mesmo que teve na temporada passada. Acho que a grande diferença aqui é ver se as grandes estrelas desse time vão conseguir se manter saudáveis, tá? O Victor Oladipo estava se recuperando de lesão, mas no ano passado não conseguiu jogar tão bem assim. E o Domantas Sabonis acabou se lesionando, né? E não jogou lá na bolha, nem conseguiu participar dos playoffs. Para o Miles Turner, né, parece ser eterno e se ele conseguir se desenvolver, for mais agressivo, conseguir pegar mais rebotes, mas as pessoas estão esperando sentadas aí há muito tempo, a paciência está acabando aí, provavelmente pode ser uma peça a ser trocada para conseguir jogar os Sabonis para pivôzão e contratar algum outro pivô nessa posição 4 aí para complementar melhor o time, tá? Acho que se não fizer nenhuma grande movimentação, esse time provavelmente vai para os playoffs, deve sair entre o primeiro e o segundo round. Só relembrando aqui também tem o TJ Warren, que está com uma fascite plantar, que é uma lesão bem chatinha aí de conseguir se recuperar. Em teoria, para recuperar, você tem que ficar um tempo sem exercer muita tensão aí nesse pé. Só que agora, com essa temporada mais condensada, pode ser que o Pacers acabe perdendo vários jogos por não ter ele na equipe. Ele desempenhou muito bem na bolha no ano passado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. E agora o quinto time da divisão do Central, que deve ser o campeão dessa divisão central, que é o Milwaukee Bucks. Tá, o Milwaukee passou por umas turbulências aí nessa off-season, né? Achou que ia contratar o Bogdan Bogdanovic e o contrato acabou vazando. A liga meio que falou que você não podia assinar ele antes porque ele era um free agent com restrições, né? O Sacramento poderia cobrir a oferta que ele recebesse e eles acabaram acordando antes. Enfim, foi uma bagunça toda aí. O Milwaukee acabou não conseguindo o Bogdan Bogdanovic, mas pelo menos conseguiram a troca pelo Drew Holiday, que é um grande upgrade, né? Uma grande melhora em relação ao Eric Bledsoe, que nos playoffs acaba desaparecendo, porque os times acabam dando muito espaço para ele, ele não consegue acertar muitas bolas de distância, né? Então, para o Milwaukee, eles precisavam de um outro criador que ameaçasse mais a defesa para conseguir ajudar o Giannis aí, para ele não parar na barreira que os times acabavam formando para ele, né? Em especial o Miami, o Toronto e possivelmente o Philadelphia. Então, para o Milwaukee, eu acredito que com essa contratação, essa troca aí, né, pelo Drew Holiday, vai ajudar bastante o Milwaukee. Não acredito que vai fazer uma diferença absurda em termos da temporada regular, mas a gente vai ver isso mais nos playoffs. Esse daqui também é um dos times do leste que vai concorrer ao caneco aí, pelo menos da conferência. E uma observação importante também do Milwaukee, nessa semana aqui o Giannis assinou o Supermax, que ele vai ficar mais 5 anos ainda, né, no time, para dar uma tranquilizada aí nos colegas de equipe, na diretoria, porque ia ser um grande tópico de conversa, né? As mídias iam acabar bombardeando aí o time com essas perguntas. Você acha que o Giannis vai ficar? Giannis, você vai ficar aqui? Você vai assinar o Supermax? Ia ser uma bagunça. Então, para não ter essa distração, o Giannis assinou esse contrato aí. Acho que o grande asterisco dessa equipe é realmente o técnico, ver se ele consegue fazer as alterações necessárias, porque
Historicamente, ele consegue desempenhar muito bem na temporada regular, mas quando chega aos playoffs, ele não faz os ajustes necessários. Isso aconteceu anos atrás, quando ele teve o Atlanta Hawks, né, que avançou bastante, ganhou, se não me engano, 60 jogos na temporada, mas nos playoffs foi varrido pelo LeBron, né? Ele não fazia os ajustes necessários, e isso já tem acontecido com o Milwaukee, fazem 2 temporadas já. Vamos ver se esse ano, finalmente, ele consegue ajustar a equipe quando precisa mais. Vamos agora começar a divisão do Sudeste, né? O primeiro time dessa divisão vai ser o Atlanta Hawks. Acho que é o time que mais teve mudanças aí nessa temporada, né? De uma temporada para outra. Agora o Trae Young vai ter mais ajuda aí para conseguir pontuar, né? Pelo menos com Bogdan Bogdanovic, o Danilo Gallinari, o Clint Capela vai conseguir jogar, né, nessa temporada. Lembrando que ele foi trocado no meio da temporada passada, mas acabou não jogando ainda. Acho que vai ser uma adição muito importante, porque a posição de pivô do Atlanta era muito fraca mesmo. E eles também estão contando com o desenvolvimento, né, do Cam Reddish e do Andre Hunter. Vamos ver se eles conseguem performar melhor aí para conseguir desafogar o Trae Young. Pelo lado do Trae, ele vai ter que melhorar na defesa, porque faz 2 temporadas que ele é disparado o pior jogador na defesa da NBA inteira, tá? Quando você compila os dados de defesa de toda a NBA, ele é o que desempenha pior de todos. Então, como ele é um jogador que fica muito tempo em quadra, nos playoffs, principalmente, é onde ele vai ser o maior alvo, né? Os times vão começar a fazer os pick and rolls para trocarem para o melhor jogador de ataque ser defendido pelo Trae Young, e aí ele vai ter que se desenvolver bem mais nessa área aí. Espero que agora, com esses novos criadores, principalmente o Bogdan Bogdanovic, o Trae Young consiga se deslocar, né, mover mais sem a bola, no estilo mais Stephen Curry, e provavelmente o Atlanta também vai ter placares muito elevados nos jogos, tanto por conseguir marcar muitos pontos, mas também por tomar bastantes. Acredito que o Atlanta Hawks deva competir por uma posição para ir para os playoffs, né? Agora o leste está um pouco mais forte, provavelmente deve ir entre 7ª, 8ª, talvez 6ª posição aí nessa conferência. O segundo time aí da divisão Sudeste é o Charlotte Hornets. Também teve grandes mudanças aí no time. A principal foi a adição do Gordon Hayward, né, através do Free Agency, como eu já havia mencionado no Boston Celtics. Eles demoraram bastante, Charlotte foi lá e pagou o cara. Tá, o Gordon, em teoria, não vale esse valor, né? Eles estão falando muito de overpay, que vai ser um contrato que não vai valer a pena daqui a alguns anos. O Gordon Hayward, infelizmente, nessa semana já fraturou o dedo, né? Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para se recuperar aí. E a outra grande adição foi através do draft com o LaMelo Ball, que está desempenhando muito bem aí na preseason, está fazendo uns passes bem legais. Ao assistir ele, eu acho que assemelha bastante a um Jason Kidd ou Jason Williams, né? Para quem acompanha a NBA já faz tempo aí, desde os anos 2000, final dos anos 90 aí, né? Com esses passes bem plásticos, né? Que ficam bem interessantes aí para os highlights. Vamos ver se ele consegue fazer isso bem durante a temporada, e seria uma versão mais alta, né? Bem mais alta do que esses jogadores que eu mencionei. Para o Charlotte, então, acho que está sendo um time bem interessante, acho que finalmente está começando a tomar rumo aí essa equipe. É um time bem jovem ainda, que talvez consiga competir até aquela 9ª, 10ª posição aí para tentar entrar nos playoffs. Vamos ver como é que vai ser esse ano aí. Não espero que eles vão muito além do que isso. E agora vamos falar da equipe que chegou até as finais no ano passado, né? O Miami Heat. O Miami Heat acabou não tendo grandes alterações aí na equipe. Acho que a mais relevante foi o draft do Precious Achiuwa, que tem algumas semelhanças aí com o próprio Bam, então vai ser bem interessante ver se o Precious consegue aprender rápido aí com a assistência do Bam. E o time basicamente vai contar com essa evolução, né, dos jogadores jovens, né, em especial o Bam, o Tyler Hero, talvez o Duncan Robinson também, mesmo ele sendo alguém que está há poucos anos na liga. Né, ele já tem uma idade um pouco mais avançada, se não me engano ele está com uns 27 anos agora, e também vão contar com pelo menos o mesmo desempenho aí do Jimmy Butler. A única incógnita aí vai ficar mais em relação ao Goran Dragic, que ele já está avançando mais em idade aí, se machucou nos playoffs lá no ano passado. Não sei se o Kendrick Nunn ele vai conseguir suprir aí o que o Goran faz, porque o Goran controla muito bem o pace do jogo, né? Então vejo mais um time que se manteve e acabou perdendo algumas peças importantes, né? Em especial o Jay Crowder, que jogou muito bem no ano passado, mas talvez o Mo Harkless consiga suprir em parte aí o que o Jay fazia, mas o Jay arremessa bem melhor de 3. Né? Eu não acho que o Miami deveria fazer nenhuma troca muito bombástica, especialmente pelo James Harden, né? Envolvendo o Tyler Hero, Pix e outros jogadores aí. Acho que ia bagunçar muito essa estrutura, mas não sei o que pode acontecer. Para o Miami, também espero que seja um dos times que
que vai competir aí pelo caneco do lado leste, mas não me surpreenderia se acabasse ficando de fora, porque acredito que o Milwaukee deva conseguir superar o Miami. Eu acredito, né, que o Philadelphia 76ers vai conseguir avançar mais nesse ano. Acredito que vão ser os dois times que estarão na final do lado leste. Mas o Miami também tem chances para fazer isso. Penúltimo time aqui agora, estamos listando agora o Orlando Magic. O Orlando Magic não teve grandes alterações aí na equipe, vai contar basicamente com a evolução do Markelle Fultz. E infelizmente eles nesse ano não vão contar com a presença do Jonathan Isaac, que acabou se machucando, né? Logo no começo da bolha lá, machucou o joelho, vai ficar de fora essa temporada inteira aí. Eu acho que é um time meio sem direcionamento, né? Ele fica eternamente nessa mediocridade aí, já faz bastante tempo aí. Não espero grandes coisas deles, talvez eles até nem cheguem aos playoffs por essa falta do Jonathan Isaac, que estava evoluindo muito bem no ano passado. Tá, então provavelmente vai ser um time que deva ficar entre nono, 11º, às vezes 12º aí na Conferência do Leste, que esse ano está um pouco mais forte. E o último time da lista é o Washington Wizards. O Washington acabou fazendo uma grande troca recentemente, que foi o John Wall pelo Russell Westbrook. O John Wall não jogava desde dezembro de 2018, se eu não me engano. E aí agora eles trocaram isso daí pelo Russell Westbrook, que vai instalar toda essa energia dele, que é bem conhecida, tá? Ele vai retornar a trabalhar com o técnico dele lá no Oklahoma City Thunder, né, que é o Scott Brooks. Ele está aí no Washington já faz alguns anos aí e vai conseguir ser técnico novamente aí do Russell. Vamos ver como que vai encaixar junto com o Bradley Beal, que evoluiu muito aí recentemente nesse período que o John Wall ficou fora. Né? Mas acho que vai encaixar bem, acredito que vai ser parecido com o que aconteceu com o Russell e o Paul George quando eles estavam lá no Oklahoma. Tá? O Bradley Beal vai continuar marcando muitos pontos, mas quem vai coordenar mais a equipe vai ser o Russell. Esse daí também vai ser um dos times que vai marcar muitos pontos, mas vai sofrer muitos pontos também. Tá? Acredito que eles devam competir pelos playoffs ou até ficar num teto aí entre quinta e sexta posição na Conferência Leste, se tudo der certo, né? O Russell provavelmente vai ter que performar como ele fez no ano que ele foi MVP. Bom, então essa aqui era a prévia que eu tinha para falar dos 15 times da Conferência Leste. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários aí o que você acha dessas análises, o que você espera desses times da Conferência Leste. Só relembrando, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, tá? Espero que você tenha gostado bastante. Deixe qualquer sugestão aqui embaixo, como é que vai ser o conteúdo aqui do canal. Eu vou falar não só de notícias da NBA, né, algumas curiosidades, o que eu estou pensando sobre as equipes, ou trocas, enfim, mas também falar sobre aspectos físicos, tá? Eu sou o personal trainer, também tenho um canal falando sobre musculação principalmente, né, e como ser mais saudável, começar atividades físicas. O canal se chama Fit Nerds, o link vai estar aqui na descrição embaixo, talvez eu deixe também no comentário fixado no topo. Se você quiser saber mais sobre preparação física, como reduzir a chance de você se machucar, também pode deixar nos comentários aí que futuramente vou produzir conteúdos para isso também. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e valeu!